E se eu te mostrar que a maior ameaça à sobrevivência do Silo 18 nesse momento não vem daquele algoritmo onipresente, nem da rebelião da Julius, e muito menos dos insurgentes que tentaram tomar o poder à força. A verdade é que enquanto a maior parte da galera da audiência estava olhando para o lado, a série plantou a transformação mais assustadora de todas bem debaixo do nosso nariz. Porque a Camille deixou de ser a esposa submissa que apenas seguia ordens, ou a chefe de TI que tenta apagar incêndios burocráticos, para ser a peça-chave de toda a história dessa temporada. E o Robert Sims, que durante tanto tempo pareceu estar sempre um passo à frente de todo mundo, acabou de se tornar a presa mais vulnerável desse tabuleiro de Silo. Quer entender sobre tudo isso e também como uma simples vitamina adicionada à água pode ser a sentença de morte de um dos personagens mais complexos da série? Então vem comigo porque esse vídeo tá repleto de detalhes que você pode não ter percebido nesse episódio 6 da terceira temporada de Silo. Então, galera, deixa eu te situar primeiro no terreno onde essa bomba toda vai explodir, porque o episódio abre com uma tensão conjugal ali pesadíssima. A Camille olha nos olhos do Robert Sims e solta uma frase que pra mim é o verdadeiro gancho emocional de toda a temporada. Ela diz que quando descobrir exatamente o que ele está escondendo, terá que tomar uma providência drástica. Ou seja, a teoria de que a Camille estaria secretamente aliada ao Sims nas sombras está oficialmente morta e enterrada. Ela está defendendo o Silo 18 com unhas e dentes e não vai tolerar nenhum tipo de traição. E é com essa certeza martelando na cabeça que a narrativa nos joga para o passado acompanhando o Daniel e a Ellie. Vamos combinar que a história deles no flashback ali não é uma trama das mais envolventes do episódio, né? Mas ela esclarece pontos cruciais que estavam abertos há 5 episódios. Nós finalmente vemos o famoso Pez, né? Aquele patinho ali, aquele dispenser que de alguma forma acabou parando lá dentro do Silo 18 e de repente o carro entra no modo autônomo. A inteligência artificial ali assume o controle total do veículo e eu não sei se isso te lembra algo. Exatamente a mesmíssima coisa que aconteceu com a Charlotte, a irmã do Daniel, e o esquadrão dela durante a missão no Irã. E aqui a regra é muito clara. Uma vez que a IA assume, não tem como sobrescrever o sistema. A gente vê que o Daniel e a Ellen tentam de tudo ali, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eles acessaram ali o painel eletrônico do carro, tentaram burlar o sistema que impediu o Daniel de usar os freios, procuraram brechas no código da IA, mas cada tentativa falha de um jeito diferente. A série constrói essa sequência com uma tensão crescente cada vez que eles acham que encontraram uma saída. E é uma demonstração de força tecnológica que deixa claro o nível de sofisticação do sistema ali por trás daquela IA. E é justamente essa falha absoluta em subscrever o carro que força os dois a se esconderem no banco de trás. O clima entre os dois muda de pânico para uma intimidade ali meio que inesperada, que estava apontando desde o início da temporada que iria acontecer, e aquele confinamento forçado cria esse espaço onde as máscaras caem e a série aproveita ali para construir uma conexão emocional que vai muito além de uma parceria profissional ou investigação de mistério. E aqui a gente vê a série plantando uma semente narrativa muito legal, porque a ênfase no toque físico, o flerte leve no meio do caos. O Daniel até brinca dizendo que a Ellen guardou o Pez ali como lembrança do pior encontro às cegas do mundo. Presta muita atenção nesse detalhe sobre o Pez, porque a natureza altruísta deles, porque isso vai além de um alívio cômico, é a fundação do futuro. A Ellen, sempre prática, sugere que ambos se escondam, pois um carro sem motorista na estrada chamaria a polícia instantaneamente, ou chamaria a atenção da polícia, né? Eles acreditavam piamente que a polícia foi chamada ali para interceptá-los, mas a reviravolta acontece quando a polícia chega não como uma inimiga, mas como uma escolta. E quem está observando tudo no banco de trás? Justamente aquele homem misterioso que vigiavam o Daniel e a Ellie desde o início dessa temporada. Ou seja, a polícia já estava completamente envolvida na missão ultra secreta desde o início. E o destino final é um hangar de um aeroporto. E lá que a senhora senadora ali, Rosalind Turman, ela que vimos lá no início da temporada sendo responsável por colocar a Charlotte naquela clínica, ela aparece ali com a pergunta que muda tudo, né? Vocês gostariam de ajudar a salvar o mundo? Para mim fica claro que o hangar é um local onde o Pierre Stenson está operando. O grupo deve voar para o local exato onde os 50 silos foram originalmente construídos e o Pierre, né, está impressionado com a investigação incansável do Daniel e da Ellen. E ele percebe que não vai derrotá-los pela força ou pela esperteza, então decide recrutá-los. Afinal, o Pierre já tinha oferecido, né, a Ellen a posição dos sonhos dela lá no passado, né, no episódio anterior, e ela recusou
acusou. A Ellen foi acusada de jornalismo fraudulento porque protegeu, né, ali a sua fonte, que foi acidentalmente exposta, sabotando ali até de forma a própria carreira para manter a fonte segura. E isso prova o quão a Ellen é fundamentalmente altruísta. E o Daniel foi ameaçado, né, com a remoção dos cuidados médicos da sua irmã Charlotte, mas mesmo assim continuou investigando a verdade. Eles são peças perfeitas, mas será que essa escolha de embarcar no avião foi realmente uma opção ou eles já eram engrenagens de um plano muito maior desde o início? E cara, uma das engrenagens que mais me chama atenção nessa coisa toda chamada YouTube é o like. E a inscrição também, porque assim, se você assiste esse vídeo e não é inscrito no canal, isso significa que tem alguma coisa errada, então se inscreve já. E se você tá até agora aqui no vídeo, não escolheu ver outro vídeo, é porque você tá gostando da análise. Se você tá gostando, é lógico que você vai apertar agora no botãozinho de like. Lembrando aqui, cara, que eu tenho uma meta de likes para esse vídeo, que são 500 likes, e também uma meta de inscritos, cara. Eu quero chegar a 5.000 inscritos até o final desse mês de agosto. Então me ajuda a se inscrever no canal se você não é inscrito, lembrando que tem muita gente que assiste aqui o canal e ainda não é inscrito. E também, se você quer ajudar mais ainda o canal, deixa aquele hypezinho aqui embaixo no vídeo que ajuda a posicionar melhor o vídeo na plataforma. Dito isso, vamos voltar aqui pro vídeo. Agora dá uma pausa aqui e pensa comigo, porque aqui nós vamos entrar em uma zona meio que de spoiler baseado nos trailers ali antes da temporada começar. Então se você não viu as prévias ali e quer ser surpreendido, pula esse vídeo um pouquinho pra frente, mas se você quer entender pra onde a série tá indo, fica aqui comigo, tá bom? Porque nos trailers nós vemos uma cena impactante do Daniel conversando com o Pierre ali, que solta uma frase meio arrepiante, né? Ele diz assim: o fim do mundo não pode ser impedido, só pode ser sobrevivido. E essa frase carrega um peso enorme, porque resume toda a filosofia por trás da construção dos silos, né? Então não se trata de heroísmo ou de impedir um apocalipse, mas de sobreviver a ele a qualquer custo. E tem mais, uma imagem clara da Ellen, né, entrando no que parece ser o próprio silo 18, usando um crachá com o número 18. Minha teoria? A Ellen pode ser uma das primeiras gerações de residentes do silo 18. Lembra que eu disse que você precisava prestar atenção no PES? Por quê? Porque isso explicaria perfeitamente como o PES originalmente chegou até lá dentro do silo. O passado e o futuro se conectam de uma forma que muito circular e uma narrativa muito bacana. E tem uma outra questão em aberto que chega a me tirar o sono. Ainda nós não sabemos se o Irã vai lançar a bomba que fará as pessoas entrarem nos silos ou se o próprio Estados Unidos vão lançar uma bomba sobre si mesmo e culpar uma outra nação, numa jogada de falsa bandeira muito parecida com o que o Enclave fez lá em Fallout. De qualquer forma, o Daniel e a Ellen, né, não tem outra opção a não ser embarcar naquele avião, e no próximo episódio provavelmente nós vamos ver os dois ali ao lado do Pierre descobrindo a terrível verdade de que os silos foram construídos para proteger um grupo seleto de pessoas para que a civilização sobreviva ao fim do mundo. Mas aí fica a pergunta, como essa revelação do passado vai impactar a Guerra Fria que está acontecendo no presente entre a Jules e a Camille? Então, voltando pro presente, no silo 18, o episódio abre com a escadaria ali sendo reparada, mostrando visualmente que o silo ainda está se recuperando e sangrando as feridas da rebelião. E é nesse cenário de reconstrução frágil que a Camille desce até o Sims, né? Ela acredita com toda a razão do mundo que ele trabalha contra ela nas sombras. E o que Sims faz? Mente descaradamente, né? Ali é complicado esse ator, cara, que faz o Sims, né? O como. Ele acaba dizendo ali que não sabe onde a Juliette está, que ela simplesmente escapou, né? O abismo entre esse casal ali atinge um nível nunca visto antes na série, né? Acho que é o ponto alto da série ali, a atuação da Camille, né? No final do episódio, a bomba estoura, né? Porque a vitamina ali D+, né, aquela vitamina terrível capaz de fazer as pessoas perderem a memória, está sendo adicionada ao suprimento de águas do silo. E a gente descobre que todos, absolutamente todos, acreditavam que a decisão vinha do algoritmo. Mas a verdade é que a Camille tomou essa decisão por conta própria, sem qualquer aprovação ali da máquina. E isso muda completamente a leitura dos personagens, né? Ou seja, ela deixou de ser uma executora de ordens para se tornar uma autoridade autônoma, capaz de tomar a decisão mais sombria do silo por conta própria. A Camille passa por uma crise existencial profunda neste episódio. Ela sente que está fracassando em todas as frentes, ou seja, como chefe da TI, como esposa, como mãe. A Jules avança, né, com o seu plano ali, apesar da oposição ferrenha da Camille. O Robert conspira contra ela nas sombras e o filho Anthony também tem problemas ali na escola. É o algoritmo que estende a mão e diz a ela: você foi escolhida para um trabalho difícil porque é capaz. E esta não é uma missão que qualquer um
pode fazer. Essas palavras aqui, cara, alteram completamente a dinâmica e a cabeça ali da Camille, né? Porque essa avaliação vinda de uma inteligência artificial tem um peso enorme, né? Pensa nisso. A máquina que controla o Silo inteiro escolheu a Camille como sua executora pessoal. Isso significa que o algoritmo reconhece nela uma disposição para tomar decisões difíceis que vão além daquela lealdade cega que a gente poderia ver no Robert Sims nas temporadas anteriores. E ainda num momento de tensão doméstica, Camille sugere que o Sims vá para casa, né? Fique ali com o filho Anthony e passe tempo com ele. Isso é exatamente o que Sims não queria ouvir. Ele, de certa forma, estava com uma fixação ali em passar tempo com o filho porque ele não queria que a pessoa que mais ama no mundo esquecesse quem ele é e que ele era profundamente amado. Ou seja, a sugestão da Camille é uma facada emocional disfarçada de gentileza, porque ela previu que a Jules tinha motivos ocultos. O objetivo real da vitamina D é fazer o povo esquecer quem a Jules é, né? Deixando ali de vê-la como uma figura messiânica. Assim, quando a Camille autorizar a morte da Jules, a morte dela não causará instabilidade ou rebelião. A Camille virou definitivamente uma figura do lado oposto das pessoas que a gente torce ali na série, né? Ela não esperou nem a aprovação do algoritmo. Ela age com o instinto de uma predadora que espera pacientemente até a presa se destacar da manada. A série até entrega um plano visual genial, na minha opinião, porque a Camille e a Jules são separadas ali por linhas na parede, né, representando que elas estão em lados opostos e que a Camille não está secretamente aliada ao Sims. Pra mim, a fala da Camille no início do episódio é um aviso claro de tragédia, né? Porque assim, quando ela descobrir que o Sims abrigou o Bernard, que trabalhou contra ela e colaborou com a Jules, ela vai enviar o próprio marido para a limpeza. O Sims é um homem morto, na minha opinião, já. A motivação dele já deixou de ser inveja da posição dela e agora é desgosto com o que a posição dela tá fazendo com ela. Quando ele descobrir que o plano da Camille é colocar a vitamina B na água e esse plano já foi executado, esse será um ponto de ruptura ali entre o casal. E ele provavelmente vai correr até a Jules pedindo ajuda, socorro, tentando auxiliar de uma forma desesperada, mas aí será que a Jules estará em condição de ajudá-lo? Porque assim, enquanto a Camille joga o seu próprio jogo de xadrez, a Jules finalmente recupera a memória e ela percebe que a única forma de impedir o protocolo de salvaguarda é interferir diretamente na linha conectada ali ao judicial, né, de onde o gás venenoso é bombeado para fora. Só que eles esbarram num problema logístico, eles não sabem onde fica exatamente esse cano conectado, né? Então a Jules precisa das plantas ali do silo, plantas que estavam no disco rígido que o Bernard destruiu e que o Lucas Kyle, né, milagrosamente remontou. E a possibilidade de comunicar com os outros silos volta à tona com força total aqui nesse episódio. Então a gente começa a ver ali eles cogitando contactar o solo, né, no silo 17, mas a Jules não viu nenhum rádio por lá e acha que seria uma tentativa falha, né? Pensa na complexidade disso, porque mesmo que eles conseguissem estabelecer contato, a comunicação entre os silos é historicamente instável, né? E o solo já demonstrou ter seus próprios interesses e segredos ali na temporada passada. Ainda assim, a Jules usa o pretexto de salvar as crianças do silo 17 como justificativa oficial ao algoritmo. E é uma jogada de mestre, né, para chegar ali até o solo, obter as plantas e descobrir onde a linha está realmente conectada. A gente sabe que a outra linha que sai do silo 18 conecta-se ao silo 1, né, fornecendo eletricidade em caso de queda de energia. Ou seja, a infraestrutura que conecta os silos é tanto uma tábua de salvação quanto uma arma em potencial. No fim das contas, ali a gente vê que a Julie consegue persuadir o algoritmo, né, a aceitar o Lucas Kyle e o Patrick Kennedy como os enviados, mas o algoritmo não confia na Jules e avisa a Camille que não deixará o Patrick Kennedy e o Lucas Kyle chegarem ao silo 18. E a minha teoria é que o Lucas e o Patrick, eles provavelmente não sucumbirão ao mundo exterior, já que a Jules não deixaria sair ali sem a fita de proteção. Mas algo terrível pode acontecer com eles antes mesmo da saída. O algoritmo sabe que a Jules requer tratamento especial por ser uma ameaça direta ao silo, e a confirmação absoluta do caráter da Jules é que ela demonstra puramente um altruísmo ao dizer que voltaria voluntariamente a tomar as vitaminas de supressão de memória, desde que as crianças fossem resgatadas. E esse é o tipo de sacrifício que define quem a Jules realmente é. Desde o primeiro episódio, ela sempre foi movida por uma
uma necessidade visceral de proteger os outros, mesmo quando isso podia custar tudo o que ela tem. A diferença agora é que as apostas são infinitamente maiores, mas como o Silo vai reagir quando a figura messiânica dele simplesmente desaparecer? E aí a gente pode encontrar a resposta para o vácuo de poder na desintegração completa da autoridade, porque assim, a gente vê o Paul Billings ali percebendo rapidamente que ninguém respeita mais o seu distintivo e, portanto, ninguém o respeita. E isso é visto de forma clara ali nas interações dele com o Mark e com o Knox, né? Ele tenta investigar o que aconteceu ali com a Orla e quem tem roubado as lâmpadas ali de suprimento crítico, mas esbarra no próprio desprestígio da figura, né? Depois da rebelião. E este é, sem dúvida, o episódio em que o Billings vira as costas às regras do Silo, e isso muda fundamentalmente como ele é como pessoa, né? Porque ele vê na prática que o pacto não vale o papel em que está escrito, que os poderosos não seguem regras e que o pacto existe apenas para dar ao povo algo ilusório para seguir. Ele está reescrevendo o pacto, mas viu que nenhuma das mudanças entrou em vigor. Então, quando o Mark o insulta dizendo que não teme ele e nem os seus distintivos e tudo mais, sela ali um momento de ruptura do personagem, né? Porque o Billings desiste ali naquele exato momento de seguir regras que ele passou a vida inteira defendendo. E algo interessante também dessa parte é que o Mark fala ali, né, que nem o próprio uniforme do Billings é dele, né, que é o uniforme do Roston, e que é grande demais, né, nele. Então, parece ali, dá uma figura de linguagem que, na verdade, o Billings é nada mais do que um impostor. E ali depois a gente vê o Paul Billings, né, revisando ali as filmagens, procurando a Orla Kent, né, ou alguém carregando o corpo dela para as minas, e ele vê a Glenda, né, e ao verificar o suprimento numa janela ali de 10 minutos, a Glenda também está lá. Como a Glenda pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? E aqui a minha teoria se ramifica, porque na primeira possibilidade, a Glenda conhece os túneis secretos ao redor do Silo e os usa para se deslocar rapidamente. E a segunda é que a Glenda tem uma irmã gêmea, pode ser desconhecida ali por todo mundo, e ambas podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E enquanto eu estava fazendo esse roteiro aqui, eu pensei numa terceira possibilidade, que eu sei que é muito viajada da minha parte, mas eu vou falar aqui com vocês. Já pensou se quem rouba ali os suprimentos pode ter acesso a uma tecnologia de mimetização facial para disfarce? Se o ladrão é de outro Silo mais avançado, eles poderiam ter esse tipo de tecnologia. Cada uma dessas teorias aqui que eu falei apontam para uma realidade diferente sobre o nível de sofisticação do Silo ou da ameaça ali ao Silo 18, né? O que você acha? Mas você acha que eu estou viajando muito? Qual das 3 possibilidades você acha que mais se encaixa aqui? E na minha opinião, tem muito mais gente envolvida nessa teia de mentiras, porque o Ed, ele teve ali disputas públicas ali, discussões públicas com a Orla Kent, né, que a gente viu no início da temporada, mas também o pai do Knox é revelado nesse episódio como um ladrão notório que preferia a vida do crime a estar com a família e que está supostamente morto há 2 anos. A questão aqui é, quão confiável é essa informação? Porque o Ed, que responde pela morte, não parece exatamente o tipo de pessoa que entrega a verdade de mão beijada ou que seja um cara confiável. E o fato do Knox ter ido até as minas para descobrir isso por conta própria mostra o nível de desinformação que assola esse Silo 18. O Ed e o pai do Knox podem estar envolvidos nesses crimes. O pai do Knox pode ter forjado a própria morte e se escondido, sendo o responsável pela morte da Orla Kent, já que teria acesso fácil às minas. Mais uma vez, repetições dos padrões. Pessoas que deveriam estar mortas ou ausentes deixam rastros pelo Silo 18. E cara, na minha opinião, é mega angustiante a gente ver o Silo 18 se fechando como uma armadilha por todos os lados, né? A Camille tá envenenando a memória do próprio povo para manter o controle, a Jules arriscando a sanidade por uma verdade que pode destruir tudo e o Billings transformando sua fraqueza em uma justiça perigosa e sem leis. Todos os caminhos estão colidindo e a confirmação absoluta de que a série está no seu melhor momento é justamente essa sensação de que absolutamente ninguém está seguro. O tabuleiro ali está montado e cada peça está se movendo em direção a um confronto inevitável. A terceira temporada de Silo está construindo algo que vai muito além de uma história de sobrevivência. É uma reflexão sobre poder, memória e o preço da verdade. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse episódio? Você acredita na minha teoria que a Camille vai enviar o próprio marido para a limpeza quando a verdade vier à tona? Ou você acha que ele vai conseguir virar o jogo a tempo? E o mistério da Glenda? Qual das 3 teorias que eu falei aqui faz mais sentido para sua leitura? Deixa sua opinião
opinião aqui nos comentários, lembrando que eu leio e quero responder todos vocês naquele debate maneiro que a gente sempre faz aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor os detalhes desse episódio, que a série acabou escondendo ali nas entrelinhas, clica aqui no botão de gostei, também se inscreve no canal se você não é inscrito, lembrando a nossa meta de 500 likes e de 5.000 inscritos. Se você também gosta muito dessa série, deixa o hypezinho que ajuda demais. Muito obrigado por assistir esse vídeo, eu te vejo num próximo, valeu e fui!